Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova do concurso público para contador legislativo da Câmara Municipal de Mauá. O tema abordado nessa questão foi mínimo múltiplo comum. Nós vamos agora corrigir a questão de número 17, bora lá? Em uma indústria, determinada peça é produzida em 3 máquinas de rendimentos diferentes. Um lote de 5.000 unidades é produzido em 24 minutos pela máquina M, em 32 minutos pela máquina N e em 1 hora e 4 minutos pela máquina P. Considere que as 3 máquinas iniciam a produção simultaneamente em um mesmo horário e trabalhem sem interrupções. Desse modo, na primeira vez após o início em que as 3 máquinas concluírem simultaneamente a produção dos respectivos lotes de 5.000 unidades, a máquina P terá produzido um total de quantas peças? Gente, nós temos um problema clássico aqui de mínimo múltiplo comum, mas nós precisamos identificar por que é um mínimo múltiplo comum mesmo. Veja que ele está dizendo que os lotes aqui são de 5.000 unidades. E isso é produzido por 3 máquinas com rendimentos diferentes. Então as máquinas ele está chamando aqui de M, N e P. Então vamos marcar máquina M, máquina N e máquina P. A máquina M, ela produz isso em 24 minutos, já a N em 32 minutos e a P em 1 hora e 4 minutos. Vamos converter isso aqui para minutos. 1 hora são 60 minutos, mais 4, então nós temos aqui um total de 64 minutos. Observe que está todo mundo aqui com a mesma unidade, né? Minutos. Bom, veja que ele está dizendo o seguinte, desse modo, na primeira vez após o início em que as 3 máquinas concluírem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, olhe bem, nós queremos aqui na primeira vez após o início. Então vamos marcar aqui o início. Se a gente marcar o cronômetro, pessoal, vamos colocar um cronômetrozinho aqui, ó, e veja que no início, vamos supor que elas ainda nem começaram, elas não ligaram ainda. Então vamos colocar aqui zerando o nosso cronômetro. Bom, então o primeiro lote vai produzir quanto? Após quanto tempo? Então nós veja bem, a máquina M, ela produz essa quantidade de 5.000 unidades após 24 minutos. Então ela vai gastar 24 minutos para produzir essas 5.000 unidades. Já a máquina N, ela vai gastar 32 minutos. E finalmente a máquina P, após 64 minutos, ela terá produzido esse lote de 5.000 unidades. Bom, terminando isso aqui, veja que ele falou que essa produção ela segue sem interrupções. Então nós vamos lá para o segundo lote. Veja que o segundo lote, após 24 minutos, essa máquina M continuou a rodar para produzir. Então 24 minutos, como ela gasta 24 para produzir, então após 48 minutos agora, ou seja, 24 mais 24, após 48 minutos ela terá terminado a produção do seu segundo lote. Já a máquina N, após agora 32 minutos, com mais 32 aqui, ela vai ter 64. Bom, e finalmente a máquina P, que é após 64 minutos, certo? De 64 em 64. Então, 64 mais 64, então, o segundo lote da máquina P após 128. Já o terceiro lote, veja que a máquina M agora, mais 24 minutos, ela vai continuar sem interrupções. Então, 48 aqui com mais 24 vai dar 72. Já a máquina N, ela vai de 32 em 32, portanto 64 com 32 aqui vai dar 96. E finalmente a máquina P, 128 com mais 64 vai dar 192. E por aí vai, elas vão continuar aqui, como eu disse aqui, sem interrupções. Mas a pergunta dele é o seguinte, na primeira vez após esse início, então após o início, veja bem, vamos lá. A máquina M foi 24, 48, 72. Observe que são números múltiplos de 24. A máquina N, 32, 64, 96, são números múltiplos de 32. E a máquina P, 64, 128, 192, múltiplos de 64. Então veja que nós estamos procurando, pessoal, números que sejam múltiplos de 24, de 32 e 64. Mas nós queremos encontrar quando é que elas concluíram isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Portanto, nós queremos que esse múltiplo seja um múltiplo comum. Por outro lado, eu quero aqui no problema, está dizendo que tem que ser na primeira vez, ou seja, o menor possível aqui. Então eu quero o meu mínimo múltiplo comum entre 24, 32 e 64. Bom, então para a gente calcular esse mínimo entre 24, 32 e 64, está fácil. Vamos colocar aqui no cantinho. Então olha só, todos esses números são múltiplos de 2, então nós vamos começar dividindo aqui por 2. 24 por 2 aqui vai dar 12.
32 por 2, 16. 64 por 2 aqui, 32. Ainda dá por 2. 12 por 2 dá 6. 16 por 2 agora vai dar 8. 32 por 8, 16 por 2 vai dar 16. Ainda dá por 2. 6 por 2 aqui vai dar 3. 8 por 2 vai dar 4. 16 por 2 vai dar 8. Ainda dá por 2. 3 por 2 não dá, a gente vai descer o 3. 4 por 2 agora vai dar 2. E finalmente 8 por 2 que vai dar 4. Ainda dá por 2, então nós vamos descer aqui o 3. 2 por 2 aqui vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. Ainda dá por 2, então nós vamos descer aqui 3. Descemos o 1 também. 2 por 2 dá 1. E finalmente agora dá por 3. 3 por 3 aqui dá 1. Descemos o 1 e descemos o 1 também. Então, meu mínimo múltiplo comum, pessoal, é o produto entre todos esses números que estão aqui à direita. Então, veja que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 2 à sexta, que vai dar 64. E 64 vezes 3 vai dar 192. Então, pessoal, na primeira vez após o início, vai ser após 192 minutos que essas três máquinas elas vão concluir ao mesmo tempo, vão concluir juntas esse serviço. Portanto, meu mínimo múltiplo comum nós sabemos aqui que foi 192. Mas observe que o problema aqui é a produção da máquina P. E a máquina P, ela faz a produção, faz o seu serviço em 64 minutos, a cada 64. Então, se eu peguei esse 192 e dividir aqui por 64, significa que foi no terceiro lote de produção dela que ela atingiu esse valor comum entre as três. Então, 192 dividido por 64, 3. Ou seja, após o terceiro lote. Se cada lote é de 5.000 unidades, então basta pegar aqui ó, 3 vezes 5. Então, nós vamos ter aqui um total de 15.000 unidades produzidas. Então, a máquina P, ela produziu aqui, olha só, se você contar aqui, você vai encontrar exatamente esses 15.000. Aqui foi 5.000 no primeiro lote, no segundo lote ela produziu mais 5 e no terceiro lote ela produziu mais 5, totalizando, portanto, 15.000 unidades produzidas. Alternativa, portanto, letra E, show de bola, uma questão muito interessante, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!